Abacuque 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Podeis assentar. Nós vemos Abacuque na sua oração, pedindo a Deus para que durante os anos ou o decorrer do tempo, Deus avivasse a sua obra entre o povo. E o nosso tema nesta manhã é manutenção da fé. Vai ser um tema bem curto, creio eu, mas espero que seja de bênção para cada um, que cada um seja ajudado, né? São assuntos simples, mas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nós precisamos sempre estarmos atentos, né? E a fé, irmãos, ela é uma conquista, ela é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, que é dada àqueles que Deus ama, àqueles que Deus chama para esse propósito, alista para essa batalha, né? E nós sabemos que a fé é o que vai nos levar a conquistar a vitória final. Mas, assim como tudo na vida se desgasta, se deteriora, a fé também. Não é porque é algo que veio de Deus que não vai se acabar. Se não houver o devido cuidado, ela também vai se desgastando e ela vai se findando. Por isso a Bíblia diz que receberão a recompensa aqueles que se mantiverem na fé, que permanecerem na fé. Porque muitos começam, e começam bem, começa bonito, aquele fogo, aquele esplendor, mas tudo que não tem manutenção se acaba. Uma construção, ela tem duas maneiras, e o apóstolo Paulo disse que não há nada permanente na terra, não há uma cidade permanente. Tudo que se faz se termina, se acaba. Hoje, obras, reinos de faraós, de grandes, que fizeram para viver toda a vida, os arqueólogos têm que cavar fundo para encontrar algum vestígio de civilizações que pensavam que durariam para sempre. Mas o tempo se encarregou de corroer e de acabar. Assim também é com a vida. Nasce a criança, cresce, chega a sua formatura, chega o seu esplendor, e depois começa a caminhada morro abaixo. E não adianta, depois que começou a descer o desfiladeiro, não tem mais engatar marcha ré para voltar a rejuvenescer, não. Ele vai se findando como o sol que vai se apagando. Mas para o cristão não é o fim. Para o cristão, assim como o sol se põe, ele nasce outra vez. Haverá um amanhã para aqueles que estão em Cristo. Então veja que há uma lei que domina sobre todas as coisas, que é uma lei da degeneração. E tudo vai se degenerando, tudo vai se acabando.
O casamento precisa ser cuidado, regado. Ele precisa ser bem adubado, podemos dizer, para que se mantenha. E pode se manter, sim. Você pode romper essa lei da deterioração. Porque Cristo veio para isso, para romper a morte. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, uma vez você estando em Cristo, você inativa esse poder da morte. Você inativa esse poder da destruição, da deterioração. Por isso a Bíblia diz, e eu gosto dessa escritura, que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Por quê? Porque Deus sabe que durante o dia eu vou esgotando essa misericórdia, eu vou gastando dela, mas na outra manhã Deus renova a sua misericórdia para que eu tenha abundância dela para usar. Então em Deus não existe deterioração, não pode acabar. O maná que caía, irmãos, ali para Israel no deserto, vocês lembram que eles tinham que colher pela manhã e colher só para o dia. Não podia colher para guardar. Hoje eu vou colher o dobro porque amanhã eu não vou poder ir colher. Se colhesse a mais do que comeriam durante o dia, à noite aquele maná bichava, estragava. E tudo isso na Bíblia, irmãos, são tipos. Isso está falando, o maná aponta para a palavra de Deus, para a palavra. E você sabe que a obra de Deus, para cada era, ela tem um poder para aquele momento. A mensagem de Lutero, ela foi válida para o dia de Lutero. Passado o dia de Lutero, vindo o dia de Wesley, eles teriam que ir para o campo colher um novo maná, uma nova mensagem. E aqueles que quiseram ficar com o maná dos dias de Lutero, você vê como que apodreceram e se tornaram nada. Depois veio a mensagem pentecostal, e eles deveriam ir ao campo para colher esse novo maná. Mas os de Wesley, que é os metodistas, se fecharam naquilo que eles tinham recebido de Wesley e não foram ao campo para receber o novo maná. E apodreceu. E agora Deus enviou a mensagem final, da era final. Malaquias 4, a mensagem da restauração. E o que aconteceu? Os pentecostais se fecharam e disseram: nós não queremos nada a ver com o profeta. E eles que tinham vida, pessoas antigas aqui que pertenceram a esse sistema, sabem que havia vida ali naquelas igrejas. Deus estava com eles. Mas por terem rejeitado e não ido ao campo colher um maná novo, apodreceu. Virou clubes religiosos. Outro dia alguém me mostrou um vídeo de um show numa denominação aqui de Chapecó. Dá para você dizer show, porque não tem nada de culto de louvor. Aquilo, eu nunca fui em boate, mas pela internet você conhece essas coisas, você vê, aquilo parecia uma boate, com luzes refletindo sobre o púlpito, todo aquele gritaria,
e aquelas pessoas como Jezabel ali cantando e se requebrando, e você diz o quê? Isso é uma igreja? Isso é uma igreja? Por que chegaram a esse ponto? Porque morreram, apodreceram. Não houve manutenção da fé, porque a manutenção da fé é seguir a Deus no seu programa, recebendo a luz diária, o maná de cada dia. Eles não quiseram e apodreceu todo o sistema. Agora estamos nós, com a graça de Deus, com a mensagem da hora, o maná da hora. Não haverá um outro maná, uma outra mensagem, porque não haverá uma outra era. Deus vai raptar a igreja antes, mas individualmente cada um tem que lutar pela manutenção da sua fé, porque senão vai se desgastando e a coisa, o modernismo vai entrando, a mornidão vai entrando, a frieza vai entrando, a vida social vai entrando, e aquele crente da mensagem já não se parece ser mais da mensagem. Então, é muito perigoso você não continuar buscando o maná de cada dia. Nós não teremos uma nova mensagem, mas nós temos a palavra diária de Deus que vem todo dia, toda semana, nos ensinando qual o próximo passo a dar. E uma pessoa que se fecha e diz, bem, eu tenho uma mensagem, eu já fui batizado em nome de Jesus, eu creio no profeta, e se fecha ali e não prossegue, irmãos, não tem interesse de estar no culto da escola dominical para ouvir a palavra, não tem interesse de ler a mensagem do mês, não tem interesse de ouvir, é uma pessoa que vai ter a sua fé deteriorando dia após dia. E vai se acabando, vai desviar, não digo que vai, mas pode se apostatar, que é parar e não prosseguir. E o profeta diz assim, que se um pecador precisa se arrepender dos seus pecados, o apóstata precisa da mesma forma. E você olha para personagens da Bíblia que não tiveram cuidado pela manutenção da fé e terminaram de forma triste. Podemos olhar para um Salomão, um homem abençoadíssimo, um homem dotado de sabedoria, de discernimento, mas ele se acomodou, se acostumou com a bênção que ele tinha. E aquele zelo de quando jovem, aquela preocupação de quando criança, de ir e orar e dizer, Senhor, me dê sabedoria para julgar o teu povo. Senhor, eu preciso de Ti, eu não sou nada, sou tão pequeno, sou tão insignificante. E Deus apareceu a ele e disse, olha, eu fiquei feliz com o teu pedido, porque tu não pediste riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediu sabedoria para julgar o meu povo. Te digo, Salomão, te darei sabedoria como nenhum homem teve. E mais, te darei aquilo que você não pediu. Vou te dar riqueza e vou te dar paz diante dos teus inimigos. Deus se agradou. Agora, o que Salomão deveria fazer? Comemorar isso
e continuar a esse relacionamento com esse Deus, continuar a reconhecer que ele sem Deus não podia e não era nada. Mas ele se acomodou, e vocês vê o final dele como idólatra, indiretamente, porque criou altares para suas mulheres, trazer deuses estranhos. Terminou a vida tão triste, mas começou tão bem. Por isso, irmãos, nós não somos melhor do que eles. Precisamos nós, e a Bíblia diz, estando vós, havendo ao vosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, nós não temos desculpa para errar, porque há testemunhas à esquerda, há testemunhas à direita, há testemunhas em todos os lados, de pessoas que falharam. E o que devemos fazer? Olhar para esses exemplos e ver onde eles erraram, para que nós não venhamos a errar. E há testemunhas de homens que acertaram, e devemos olhar e ver onde eles acertaram, para nós também acertar. Veja o exemplo do nosso profeta. Ele não se acomodou diante da visitação do anjo, diante das promessas de que ele teria uma mensagem poderosa. Que tal se ele tivesse se acomodado, deixado de buscar a Deus? Ah, Deus me deu esse dom e agora é com ele. Ele teria se estragado. Mas ele, você vê nas mensagens, estava sempre buscando. Tinha os seus jejuns regulares, tinha suas orações, tinha os seus retiros, pegava o seu rifle, ia para o mato e acabava não dando um tiro sequer, porque gastava o tempo em oração. E isso fez o quê? Manteve a fé dele em um nível até o final de sua vida. Desde o início até o final. Manteve a sua fé. E essa manutenção, irmãos, é necessário na nossa vida. Porque a caminhada da fé, ela está dividida em duas principais etapas: conquista da fé e manutenção da fé. E entre essas duas etapas, conquista e manutenção, a mais trabalhosa e a que mais exige de nós é a manutenção. Não é verdade, irmão João? Tudo que não há manutenção se deteriora. Para conquistar, às vezes, é fácil. Para conquistar um bem, conquistar um carro, muitas vezes você até conquista fácil. Faz um bom negócio ali, acaba tendo um bom lucro e conquistou. Mas manutenção, manter. Conquistou aquele bom trabalho. Agora, manter ele. Se você conquistou aquilo em 5 anos, você precisa o restante da sua vida para manter. E se não tiver esse cuidado, quando vê, perdeu o seu lugar. Alguém melhor do que você assumiu o seu posto. Quando você conquistou a posição, foi contratado por quê? Porque era uma pessoa dotada do conhecimento, tinha os cursos, tinha os seus... dominava a área. Mas lembra que a tecnologia, as coisas, a ciência, não para nunca. E se a pessoa para ali, daqui a pouco ela já não dá conta mais.
e vai perder o lugar para alguém bem mais jovem que tem mais conhecimento. Assim é no natural, irmãos, e assim é no espiritual. Você conquistou uma posição em Cristo, amém. Agora, se você não continuar a se aperfeiçoar em Deus, o diabo não vai parar de te atacar. E ele está sempre inovando em seus ataques. E a manutenção da fé faz com que você esteja um passo adiante do diabo. Você precisa estar um passo adiante dele, não um passo atrás. Porque estando um passo adiante, você está preparado para os ataques que vêm. Você domina a situação. Vocês estão me entendendo, irmãos? E isso é necessário no dia a dia da nossa fé. Se nós não cuidamos, a gente vai enferrujando. E o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. O diabo, ele vai passo a passo. E veja que a Bíblia diz assim, que desde os dias de João Batista, se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam. Precisa haver esse esforço, precisa haver esse querer. Amém? A manutenção exige muito mais de nós. Eu me lembro daquela história da sementinha da figueira brava. Quantos conhecem a figueira brava? Alguns conhecem, né? O pássaro vai lá e come a frutazinha, o figuinho, né, da figueira brava. Ele sai, voa e ele se assenta em cima de uma grande árvore, um velho carvalho, vamos dizer, e ele defeca lá em cima. E ali, ao defecar, ele acaba liberando aquela sementinha da frutinha que ele comeu. E a poeira cobre a semente, o orvalho rega, o sol envia sua vida, e a sementinha brota. Quando brotou, vamos dizer que a árvore ao lado adverte o velho carvalho. Olha, cuidado com isso aí que vai te matar. Eu tenho 40 anos de mensagem. Eu conheço, eu tive experiências com Deus. Olha, mas cuidado com isso. Não, isso aqui quando eu quiser me livrar, eu me livro. E aquela sementinha cresce e vai soltando um cipó que desce pelo tronco do velho carvalho. E os avisos continuam. Cuidado que isso vai te matar. Essa amizade vai te matar. Esse mau uso das redes sociais vai te matar. Essa falta da manutenção da fé, da oração, do jejum, da leitura, vai te matar. Não. Eu sei me virar. Eu sou um salvo, e salvo uma vez, salvo para sempre. E a pessoa vai se relaxando, se descuidando. E aquele cipózinho vai descendo. Inofensivo, aparentemente. Mas quando ele consegue encostar no chão, ele cria raízes. E aí os dias do carvalho estão contados. Porque daí ele começa a crescer, não é, irmanice? E ele vai envolvendo aquela árvore, vai abraçando, vai abafando. E quando você passa por ali, cadê o carvalho? Você vê ali um pé de figueira.
Mas de repente você vê entre os braços da figueira um velho carvalho morto, sem vida, seco e apodrecendo. Assim é a vida de muitos, irmãos. Aquele grande irmão, aquela grande irmã, aquela pessoa exemplar se foi. Mas foi como? Foi algo súbito? Não! Às vezes são questão de anos de descuido, de falta de vigilância, de falta de manutenção. E a coisa vai indo. Me veio à memória uma cena agora aqui, enquanto falo, daquela tragédia ali perto de Maravilha, um tempo atrás, daquele caminhão Descanso, né? Matou 20 e tantas pessoas, 27 pessoas. Foi algo horrível. Havia um acidente menor e o trânsito parou de ambos os lados. E quando o caminhoneiro vinha e ele se deparou com o trânsito parado, não conseguiu frear. Para não bater na traseira do caminhão que estava na fila, ele puxou para o lado e desceu. Só que lá embaixo estava o acidente, lá ele bateu em ambulância, matou bombeiros, foi um desastre. Aí foram analisar, o caminhão dele estava com pouquíssimas rodas com freio. A maioria das rodas, você sabe, vai o cano com o óleo que faz com que o freio funcione. Estava a maioria deles amarrado assim, porque estava vazando, e para não parar, para fazer a manutenção, corta o cano, dobra e amarra. Pronto, não vaza mais óleo. Mas também não vai funcionar o freio daquela roda. Ah, mas é só uma roda, vai ficar 12, sei lá quantas rodas aí freando. Mas daqui a pouco vaza da outra. Isola essa também. Não tenho tempo agora, preciso fazer essa viagem. Na volta eu faço, mas daí na volta vê apertado, já tem um próximo frete e vai indo, irmãos. E foi isolando. Assim é a vida de muito crente. Estoura uma coisa aqui antes de resolver, antes de entrar em Deus. Deixa para depois. Agora não posso. Deus é misericordioso, a graça dele me cobre. E aí o profeta diz, cuidado que vai de graça em graça e cai na desgraça. E quando vê, acontece, irmãos, o acidente. E aí? Falta de manutenção. Vai a coisa indo para o brejo. Famílias deterioradas, casamentos acabados ou acabando, falta da manutenção, cuidar. Um dia você não tinha sentimento nenhum por ela, nem ele por você, mas vocês se conheceram, se interessaram, foram procurando saber um do outro e agradando um ao outro, e os sentimentos foram aflorando ao ponto de não poder viver um sem o outro. Mas depois que casa, aí já nunca mais envia uma flor, nunca mais diz, dá um parabéns, um agrado, aí pronto, vai viver do passado. E vai deteriorando, vai se acabando a reserva que tem. E quando vê, as coisas estouram. Então lembre-se, irmão, que os problemas, eles não estouram porque aconteceu aquilo de imediato. É uma consequência que vem de muito tempo. E a manutenção, irmãos, é o que vai livrar isso. A manutenção naquele carro, a manutenção no lar, a manutenção na fé.
manter as nossas lâmpadas acesas, porque nós gastamos azeite diariamente na luta contra o pecado, contra o diabo. Você gasta, e se não repõe, tudo que se gasta acaba. Uma construção, irmãos, ela pode ser destruída de duas formas: pelo ato do desmanche, que é você chegar ali com a marreta e martelo e começa a bater, quebrar e desmancha. Ela é rápido para acabar com ela. Ou pelo ato da falta de manutenção. Também vai acabar. Demora, mas acaba. O cupim vai comendo, a ferrugem vai corroendo, e quando vê, chega um dia que desmanchou, caiu. Mas a manutenção livra isso. E o Espírito de Deus está nos advertindo nesta manhã. Vamos dar manutenção para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, irmãos. Nós não sabemos o que vai passar lá na frente. As lutas, os problemas, o que o diabo pode estar armando contra você, contra a tua família, contra a tua fé. Então estejamos, como eu disse, um passo adiante do diabo. Não um passo atrás, mas um passo à frente. E o que me coloca um passo à frente é a minha vida de oração, de consagração, a manutenção diária da minha fé. Na mensagem A Base Fundamental para a Fé, olha o que o profeta diz. Parágrafo 16, eu acho que é, vamos ver. A base fundamental para a fé. E para que Deus colocou o homem aqui? Agora, nós poderíamos gastar muito tempo com essas indagações, mas não vamos fazer isto. Vamos somente dar este pensamento básico para esta noite. Então vamos orar pelos enfermos, porque talvez os ministros já falaram sobre isto. Agora, Deus, quando Ele fez o homem no princípio, Ele o fez superior a qualquer coisa na terra. Ele lhe deu jurisdição sobre tudo na terra, para controlar tudo. Ele controlava a vida animal, ele controlava a vida das aves domésticas, os peixes do mar, ele controlava os ventos, ele controlava a vida das plantas, ele controlava tudo. O homem foi feito um Deus secundário na terra. A ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os elementos da terra. Adão era assim. A Adão foram dados esses grandes poderes, mas então, falhou em si mesmo no que foi lhe dado. Irmãos, vocês estão captando? Deus nos deu uma mensagem poderosa. Deus nos deu, irmãos, algo maravilhoso. Mas que não venha a nossa história ser escrita de forma que no final diga assim: a ele foi dada uma mensagem poderosa, a ele foi dado conhecimento, a ele foi dado poder, mas falhou em si mesmo, não teve manutenção, não cuidou. Foi o que aconteceu com Adão. A Adão foram dados esses grandes poderes, mas então falhou em si mesmo no poder que lhe foi dado. E Adão podia falar com o vento e o vento pararia. Ele podia falar com as árvores e elas lhe obedeceriam. Ele poderia falar com a vida selvagem e ela lhe obedeceria. Ele poderia falar com as águas, seja o que fosse, tudo obedecia a Adão. Agora, este foi o princípio do homem. Foi sobre isto que Deus lhe deu poder. Tudo na terra.
Agora, ainda que com a queda ele tenha perdido aquele poder, então ele se tornou inconsciente do fato. Depois de perder seu poder, seu relacionamento e amizade, companheirismo com o Pai, o que foi que ele perdeu? Relacionamento, amizade, companheirismo com o Pai. Como está, eu pergunto, o seu relacionamento com Deus? A sua amizade com Deus? É uma amizade íntima? Há comunhão entre você e Deus? O que é a comunhão? O profeta diz, falar com. Ele disse, não se pode ter comunhão através do rádio, porque o rádio você só pode ouvir o rádio. Você não pode falar com quem está falando no rádio. Mas você pode ter companheirismo por telefone, porque daí você fala e você ouve. Então, comunhão é falar e ouvir. Da parte de Deus, ele tem falado, mas tem havido um retorno para Deus? Sim, Pai, eu entendi tua palavra. Sim, Deus, me ajude. Conceda isso para mim. Eu não consigo de mim mesmo, mas sei que a tua graça pode. Aleluias! Então ele falhou. Depois de perder seu relacionamento, amizade, companheirismo com o Pai, então ele perdeu aquilo. Então olha agora aqui, irmãos. Então todos os grandes canais foram obstruídos e ele não poderia continuar. Há canais, irmãos, que nos liga a Deus, que vai para Deus a nossa súplica e volta de Deus a resposta. Mas esses canais precisam haver manutenção neles. É como a história do homem que gostava de beber a água de uma fonte, determinada fonte muito fresca. Ele era um viajante. E um dia ele viajando por aquelas regiões, ele pensou assim, vou deixar para beber água quando chegar lá naquela fonte. É muito boa aquela água, é cristalina, é leve, é fresca. Mas quando ele chega, encosta ali o seu cavalo, cadê a água? O poço estava seco. E a água descia de uma rocha assim, e formava um poço ali. E o poço seco, na rocha não estava seca também. Só o sinal de que uma vez a água passou por ali. O que fez o homem? Amarrou o seu cavalo, subiu aquela rocha, porque ele sabia que havia uma fonte. Então ele subiu, encontrou a fonte. E a fonte estava jorrando como de costume. Mas por que a água não estava mais lá? Porque galhos, sujeira, folhas foram caindo e obstruíram o canal. E a água se desviou para outro lado. Ele limpou e a água voltou a jorrar. Então, às vezes, você diz, o que aconteceu com aquele irmão que glorificava a Deus, que era alegre na fé, que tinha prazer de falar de Deus, sempre convidava alguém para vir à igreja, tinha prazer de dar carona para irmãos, facilitar aqueles que não podiam vir. O que aconteceu? Sumiu? Está desviado? Não, não está desviado. Mas está lá murcho. A fonte secou? Não, a fonte é Cristo. Os canais foram obstruídos. Não houve manutenção, não houve cuidado. E a água parou de jorrar. E se não agir, isso levará à morte. Veja só.
Então ele perdeu aquilo, então todos os seus grandes canais foram obstruídos e ele não poderia continuar. Agora, o que Adão era em Deus, Cristo nos tem redimido de volta para aquilo. Agora, um redentor, para redimir qualquer coisa, tem que trazer de volta para a sua origem. E Adão nunca teve que estar doente, nunca teve que morrer, ele nunca teve uma preocupação, isso antes da queda, né? Ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve medo, ele simplesmente se aconchegava nos braços do Pai como uma criança. E seja o que for que ele pedisse, ele tinha aquilo. Tudo o obedecia, porque ele era um filho de Deus, e o filho é herdeiro de todas as coisas. Agora, quando o homem caiu, ele perdeu isto. E o que ele perdeu na queda? Cristo veio como um redentor. Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Ele nos deu vida eterna. Ele nos trouxe de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus, para sermos seus filhos e filhas novamente, para restaurar tudo que Adão perdeu na queda. Agora, a importância disto é desde que ele restaurou o homem de volta ao seu lugar. Com a queda, o homem perdeu a consciência do motivo pelo qual o Pai o colocou aqui na terra para fazer. Em outras palavras, todo o encanamento, podemos dizer, em seu cérebro, e as tomadas, a fé, foram obstruídos. Obstruídos com o que, irmão Brana? Com os negócios, com a vida no lar, com os afazeres domésticos. Tudo isso se tornou tão obstruído, ao ponto que Deus não pôde operar através desses canais para o qual ele fez o homem. Mas, irmão Brana, a vida doméstica não é algo divino? Os trabalhos não é algo correto? É, mas quando põe essas coisas acima das coisas de Deus, obstrui. Agora, quando Deus fez o corpo humano, cada pequena parte tinha sua função. Os dentes, a língua, os olhos, o nariz. Deus fez todas as coisas no corpo para estar em perfeita operação, para fazer o homem viver. E se Deus moldou o homem, o corpo humano, quanto mais Ele tem moldado e colocado em ordem o corpo da igreja, o corpo de Cristo, a igreja. Se Deus projetou o corpo humano, Ele certamente projetou o corpo do seu Filho, a igreja. E Ele nos projetou para estarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus e termos estas obras sobrenaturais de Deus tomadas através dos dons do Espírito, como as profecias, a sabedoria, o conhecimento, os dons de cura e todos esses outros diferentes dons são tomadas pelas quais Deus deixa sua revelação fluir para o povo. Amém? E não tanto como indivíduo, mas como uma unidade. Nós estamos todos juntos num grande corpo de crentes. E como nós entramos nesse corpo, o corpo místico do Senhor Jesus, por um Espírito somos todos batizados nesse corpo. Amém? Então, irmãos, aqui está a lição. Adão falhou. Os canais foram obstruídos. Não permita que isso aconteça contigo. Vamos ter uma manutenção. Amém? A manutenção da nossa fé, a manutenção do teu espírito. Cuida teus momentos de oração, teus momentos de leituras, de consagração, de meditação. Não substitua o culto por outras coisas. Meu Deus!
Como pode alguém se sentir bem em casa, sabendo que Deus está tratando com a igreja? Ah, mas tem internet. Primeira vez que fica em casa, até presta atenção. Mas segunda, terceira vez, está lá o culto ligado e você está lá tomando chimarrão, conversando e não capta a linha. Meu Deus, e quantos têm perdido a sensibilidade espiritual? Aquele primeiro amor, aquele fogo. Com a desculpa da pandemia, já não vem aos cultos. Só vem na ceia e quando vem, irmãos, o que você tem de mais precioso é a tua fé, é a tua alma. Você foi alcançado por Deus, sim, eu sei que foi, mas você precisa manter esta fé, manter esse evangelho no teu coração. O pastor citou há poucos dias aqui o caso do jovem aquele que converteu, e todo culto ele saía e ele ia para casa, para a mesma direção que um irmão da igreja também ia, e ele na estrada então conversando com o irmão, que culto maravilhoso, mas que bênção, e alegre, né? E o irmão escutava. Aí teve um culto, terminou o culto, de novo eles indo pela estrada e o irmãozinho, mas que maravilha, como Deus operou hoje. Aí o irmão olhou e disse assim, olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu era como você, fanático assim. Todo culto, só que eu vou te dizer uma coisa. Com o passar do tempo, você vai acostumando. Vai perdendo um pouco esse fanatismo, Daí o jovem olhou-se, é verdade? Isso acontece? O irmão disse, sim, eu era igual a você. Daí o jovem disse, olha irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se um dia eu perder isso que eu tenho, eu volto e me converto de novo. Aleluias! Louvado seja Deus! Aleluia! Não podemos perder, temos que conquistar. Deus é mais, Deus não é menos. A alegria que você tem em Cristo tem que ser mais amanhã. O gozo tem que ser mais, não menos. O ânimo de vir à igreja tem que ser mais, não menos. Se vai diminuindo, os canais estão obstruídos. Você não fez manutenção, está deteriorando a tua fé. Que Deus ajude, e se há alguém entre nós que sente que aquele brilho, aquele zelo tem se passado da sua vida, comece. Eu não digo a você que você vai de uma hora para outra voltar àquele avivamento. Assim como você foi descendo degrau por degrau, você vai subir agora degrau por degrau outra vez, para conquistar de novo. Mas proponha no teu coração e diga, eu não vou continuar assim. Lembra da frase do pastor Febroni numa vigília passada? Você é o que é até quando você quiser. Proponha e diga, eu não vou ser mais assim. Eu vou buscar o meu primeiro amor. E quando eu conquistar, eu vou mantê-lo. Porque eu não quero perder esse gozo, essa paz. Como será triste para aqueles que ficarem. Ficarem não porque desviaram, não porque não estavam na mensagem, mas ficarem porque não estavam conectados ao Espírito como deveriam estar. Eram virgens, mas virgens loucas. É tempo, irmãos, de nós beliscar as nossas consciências. E o que precisa ser feito por você, é você que tem que fazer. O pastor não pode fazer por você, a esposa não pode fazer, o marido não pode fazer, o pai não pode fazer.
Cada um individualmente tem que dizer: eu quero, eu vou buscar, eu vou começar. E começa a escovar essa sua fé, tira essa carepa, tira essa ferrugem, passa o azeite para que flua bem as coisas. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Feche vossos olhos. Precioso Deus e eterno Pai, como nós carecemos de uma manutenção diária, Pai. Eu sei que essa palavra pega todos nós. Deus, não deixe sermos desapercebidos, descuidados, mas que o zelo, o prazer, a vontade de estar na Tua casa, de estar envolvido com as coisas do Senhor, seja constante nas nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, a manter a nossa fé. Aviva, como disse Abacuque, a Tua obra durante os anos. Aviva a Tua obra em nossos corações, Pai. Oh Deus, nós estamos caminhando para a reta final. E é tão triste ver alguns que vão desanimando, vão perdendo aquele fogo, vão perdendo aquele ânimo. Deus, tem misericórdia, Pai. Aviva, Senhor. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Toma esta palavra, Pai, e põe firme nos corações e nos desperta a buscar a Tua presença mais e mais, Pai. Eu preciso disso, cada um de nós precisamos, Pai. Conceda, Senhor. E para aqueles que já se descuidaram, que já, ó Deus, a falta de manutenção tem, ó Deus, levado a coisa a uma decadência, Pai, trata com eles, mostra que há ainda oportunidade, há uma chance. O que precisamos é nos chegar a Ti, Pai. A vara de Arão estava seca, sem vida, mas em uma noite na presença do Senhor, ela reverdeceu, ela criou brotos, ela criou flores e ela pode ter frutos, ó Pai. Permita que cada um possa se entrar em Tua presença, Pai. Começar, ó Deus, a alimentar-se e, ó Deus, cada dia agregar mais, mais e mais, até chegar ao nível que o Senhor espera. E então se manter naquele nível, Pai. Conceda isso, meu Deus e meu Pai. Pois eu te peço humildemente nesta manhã, nós precisamos disso, Tua igreja precisa disso, Tua noiva através desse país precisa disso, Tua noiva ao redor do mundo precisa disso, Pai. Nos conceda, faz a obra, Pai, porque nós sem Ti não conseguimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém.